Eles compreenderam a importância da água e agiram sobre isso. No sul de Israel, o Negev ainda parece um lugar onde a água deveria se perder. O calor cintila sobre a pedra, o vento penteia a areia e o horizonte parece infinito. Contudo, sob esse silêncio, uma corrente feita pelo homem continua se movendo, impulsionada por canos, bombas e políticas, até que a escassez começa a parecer negociável. O condutor nacional de água. A história começa no norte, onde a água doce de Israel antes se acumulava na bacia do Mar da Galileia e permanecia próxima ao local onde caía. No início da década de 1960, esse desequilíbrio não era um inconveniente, era uma restrição nacional. Assim, Israel construiu um sistema que se comporta como um rio, sem o leito visível do rio. O condutor nacional de água, concluído em 1964, uniu canos, canais, túneis, reservatórios e estações de bombeamento em uma única espinha dorsal que podia transportar água do norte em direção ao centro congestionado e ao árido sul. Na capacidade máxima, frequentemente é descrito como transportando cerca de 1.700.000 metros cúbicos por dia. Parte do drama está no bombeamento. A água que queria permanecer baixa foi forçada a subir por bombas até aproximadamente 243 metros. Depois guiada por um terreno variável em direção a lugares que aprenderam a viver com menos. O que tornou esse sistema revolucionário não foi apenas a engenharia, foi a decisão que ele possibilitou. A água podia ser direcionada, regulada, armazenada e redirecionada, tratada como um recurso nacional para administrar e não uma loteria decidida pela geografia. Essa mudança importou mais no sul. O Negev não foi transformado em uma floresta por um único duto, mas se tornou outra coisa. Um lugar onde a agricultura e as cidades puderam existir de propósito, não por exceção. E uma vez que um país aprende a mover água, a próxima pergunta surge rapidamente. Se você pode movê-la, pode também produzi-la? Transformando o mar em torneira. Ao longo do Mediterrâneo, Israel enfrentou uma realidade dura. A água doce natural sozinha não podia atender confiavelmente à demanda crescente, especialmente com o agravamento dos ciclos de seca. A dessalinização ofereceu uma rota de escape, mas durante décadas carregou um estigma, cara, com alto consumo de energia e ambição demais para ser escalada. Então, a escala chegou mesmo assim. Israel construiu uma rede de grandes usinas de dessalinização de água do mar ao longo da costa e, com o tempo, a dessalinização se tornou um pilar central do abastecimento municipal. Pesquisas sobre o setor hídrico israelense indicam que a dessalinização fornece mais de 80% da água municipal e cerca de 1/3 do total da oferta de água doce em um ano típico. A usina de Sorek tornou-se um símbolo dessa mudança. Inaugurada em 2013 ao sul de Tel Aviv, foi construída como uma instalação de alta capacidade por osmose reversa, produzindo cerca de 150 milhões de metros cúbicos por ano, com uma capacidade máxima diária amplamente citada em torno de 624 mil metros cúbicos por dia. Essa não é uma máquina milagrosa, é uma realidade industrial, estruturas de captação, membranas, pressão, energia e monitoramento constante. A dessalinização não cria água do nada, ela troca eletricidade e infraestrutura por confiabilidade. Sorek também marcou um marco de custo que os formuladores de políticas observaram de perto. Um resumo legislativo sobre o programa de dessalinização de Israel cita o preço contratado da água de Sorek em aproximadamente 999 litros. Mas o ponto de virada mais profundo foi psicológico. A água do mar, antes um limite, tornou-se um reservatório que se podia acessar conforme o cronograma. A água potável não estava mais vinculada apenas à chuva e aos níveis dos lagos. E foi então que a próxima fonte, menos glamourosa, tornou-se igualmente poderosa, a água residual. Reciclando cada gota. Há um momento em toda a história da água em que o romance termina e o realismo começa. Em Israel, esse momento chegou quando os líderes passaram a tratar as águas residuais não como resíduos, mas como um recurso a ser recuperado, limpo e reutilizado. Hoje, Israel é amplamente documentado como um dos maiores adotantes da reutilização de águas residuais tratadas. Relatórios da OCDE observam que cerca de 94% das águas residuais são coletadas e tratadas e cerca de 87% são reutilizadas, principalmente na agricultura. Em muitos países, as águas residuais representam o fim da linha.
Aqui, elas se tornam outro ciclo, sendo direcionadas de volta aos sistemas agrícolas para que a água doce possa ser preservada para o consumo e os ecossistemas. A revisão de desempenho ambiental para Israel da OCDE e observa que o efluente reutilizado representa cerca de metade do total de água usada pelos agricultores em todo o país, o que significa que a agricultura, o setor que mais consome água, é sustentada parcialmente por água já usada uma vez. Isso não aconteceu por acaso. Exigiu estações de tratamento, reservatórios, sistemas de condução, normas rigorosas e confiança pública. Também exigiu vigilância, porque falhas não são apenas contratempos técnicos, tornam-se riscos à saúde pública. Ainda assim, o retorno é enorme. A chuva pode falhar, mas as cidades geram águas residuais todos os dias. Essa constância se torna uma espécie de reservatório oculto. E uma vez que você tem múltiplas fontes, movidas por tubos e reguladas por políticas, a questão deixa de ser: temos água, para se tornar: com que precisão podemos usá-la? Agricultura, gota a gota. A segurança hídrica não é apenas sobre aumentar a oferta, também diz respeito a desperdiçar menos, especialmente onde a demanda é maior. A reputação agrícola de Israel é frequentemente ligada à irrigação por gotejamento e à agricultura de precisão por uma razão simples: quando a água é limitada, a ineficiência se torna uma ameaça. A agricultura moderna israelense frequentemente parece um controle silencioso. Linhas de irrigação levam água próxima às raízes em vez de pulverizá-la no ar. O monitoramento ajuda os agricultores a programar a irrigação e a aplicação de fertilizantes. A escolha das culturas é moldada pelo que pode ser cultivado de forma eficiente, não apenas pelo que pode ser cultivado. É importante não transformar isso em um conto de fadas. Israel não cultiva qualquer coisa em qualquer lugar. Há compensações, custos e limitações, mas a precisão importa, porque pequenas economias percentuais, repetidas em um sistema nacional, tornam-se volumes reais de água. O detalhe mais importante não é a tecnologia, é o ciclo de retroalimentação. O uso da água é medido, tarifado, regulado e avaliado. Quando surgem vazamentos ou perdas, eles são tratados como falhas operacionais, não como ruído de fundo. É por isso que a história da água do país soa diferente de lugares onde a única estratégia é rezar pela chuva. Aqui, a estratégia é medir, tratar, transportar, reutilizar e medir novamente. Ainda assim, mesmo o melhor sistema carrega tensão, porque a água nunca é apenas técnica, é social, é política, é poder. Poder, política, limites. Um sistema nacional de água cria vencedores e perdedores, mesmo quando é construído para a sobrevivência. Quando dutos, licenças e cronogramas decidem quem recebe quanto, a água se torna mais do que uma mercadoria. Ela se torna influência, identidade e conflito. Dentro de Israel, a história inclui escolhas difíceis: o custo de construir e operar grandes instalações de dessalinização, a energia que consomem e as questões ambientais que se seguem. A dessalinização é confiável, mas não é gratuita. Ela liga a segurança hídrica à infraestrutura energética e produz salmoura concentrada, que deve ser gerenciada com responsabilidade. O sistema também possui componentes envelhecidos. O Canal Nacional de Água foi concluído em 1964 e a infraestrutura dessa época requer manutenção contínua e atualizações periódicas para reduzir perdas e proteger a confiabilidade. Além das fronteiras, as tensões se intensificam. A água está entrelaçada nas realidades israelense-palestinas por meio de aquíferos compartilhados, governança e poder de barganha desigual. Em vez de comparações instáveis de litros por pessoa, declare a disputa claramente. Acesso, alocação e infraestrutura continuam sendo contestados, e os direitos sobre a água são uma linha de falha recorrente. Ao mesmo tempo, também existe cooperação. Os acordos de água entre Israel e seus vizinhos foram periodicamente ampliados em resposta às necessidades regionais, mesmo quando a política permanece hostil. O ponto não é pintar Israel como um santo da água ou um vilão da água. É mostrar a verdade. Quando um lugar se torna bom em produzir água, ele ganha opções, e opções parecem poder. E em nenhum lugar essa mistura de promessa e atrito é mais visível do que no Mar Morto. Mar Morto, decisões difíceis. O Mar Morto não está apenas encolhendo, ele está mudando o próprio solo.
À medida que os níveis de água caem, surgem dolinas e as linhas costeiras recuam, expondo sal e sedimentos como feridas antigas. Durante anos, uma resposta proposta foi a construção de um canal do Mar Vermelho ao Mar Morto, um plano estudado sob um programa envolvendo a Jordânia, Israel e a Autoridade Palestina, com facilitação pelo Banco Mundial. O conceito chamou atenção por causa da diferença de elevação entre os mares e porque prometia múltiplos benefícios: fornecimento de água, potencial geração de energia e uma chance de desacelerar o declínio do Mar Morto. Também gerou alertas, riscos de alterar a química do Mar Morto e a dinâmica do ecossistema, além da complexidade política de megaprojetos compartilhados em uma região tensa. O mais importante para a precisão é que isso não é uma construção israelense simples e contínua que começou em 2021. Em 2021, foi reportado que a Jordânia havia descartado o plano conjunto do canal após anos de atraso. A crise permanece, mas a solução ainda é contestada e inacabada. Essa incerteza é o lembrete em toda a história. Mesmo a melhor engenharia não pode atropelar a diplomacia. Portanto, o futuro hídrico de Israel está sendo construído de maneira diferente, não através de um canal heróico, mas por meio de expansão, manutenção e iteração contínuas. A próxima fronteira da água. O próximo capítulo é mais silencioso do que o Conduíte Nacional de Água. Ele vive em laboratórios de pesquisa, projetos piloto e atualizações que raramente ganham manchetes. Alguns esforços focam em membranas e eficiência, porque a maior limitação da dessalinização não é se ela funciona, é quão barato e limpo pode operar em larga escala. Engenheiros estudam maneiras de reduzir a demanda de energia e melhorar o desempenho por meio de sistemas mais inteligentes e processos de próxima geração. Outros esforços se concentram no que acontece após o tratamento. A recarga gerenciada de aquíferos, devolvendo a água tratada para o subsolo para armazená-la e estabilizar os suprimentos, faz parte do conjunto de ferramentas que regiões com escassez hídrica avaliam. Também existe a geração de água atmosférica. Extrair umidade do ar consome muita energia e não é um substituto em escala nacional para a dessalinização, mas em áreas remotas e condições específicas pode ajudar. A abordagem honesta não é: isso vai solucionar a escassez. Isso pode resolver a escassez para alguém, em algum lugar. O que torna o modelo israelense instrutivo não é nenhuma descoberta isolada, é a combinação. Transporte em grande escala, capacidade significativa de dessalinização, um dos sistemas mais extensos de reuso de águas residuais e uma cultura de medir e precificar a água que exige eficiência. O momento decisivo não é que Israel criou água infinita, é que Israel construiu um sistema que pode se adaptar. Quando a chuva falha, a dessalinização assume mais peso. Quando as cidades crescem, o reuso cresce com elas. Quando a infraestrutura envelhece, a manutenção passa a integrar o planejamento de segurança. Essa é a lição escondida sob o deserto. Escassez não é destino, mas abundância não é gratuita. Um deserto não perdoa erros. Ele os registra em poços secos e linhas costeiras recuadas. A história da água de Israel mostra o que acontece quando um país trata a água simultaneamente como engenharia, economia e ética. Se você quer mais documentários como este, assine e nos diga qual futuro hídrico de país você gostaria de examinar a seguir.